falar do Teobaldo. Pessoal, então boa noite, bem-vindos a mais um evento da Editora Vida Integral. Na verdade, nós temos também a Caminhos Vida Integral, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, e a editora. Eu sempre começo os eventos relembrando a nossa missão. Eu falo que é até para lembrar a mim mesmo, em primeiro lugar, a missão, mas também para compartilhar com as pessoas que estão sempre nos dando, vamos dizer assim, o privilégio da sua presença em eventos como esse, né? Então eu vou trazer aqui, olha, a nossa missão agora, que é essa aqui. A missão é estimular o florescimento do potencial integral das pessoas por meio da ciência, da filosofia e da arte. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Muito bem, então essa é a nossa missão. Missão essa que é realizada através dos treinamentos, né? Nós trabalhamos muito com autoconhecimento e com formação de liderança nas organizações de um modo geral, mas que também se expressa através de uma outra forma, de um outro canal, de uma outra energia que vem com a editora Vida Integral. Essa aqui é uma prateleira, já está ficando desatualizada, já tem um espaço aí para a gente colocar o próximo livro, que é o livro que nós estamos lançando hoje à noite, que é Consciência é o que eu sou, do Joel Goldsmith. Mas aí estão alguns livros que nós lançamos anteriormente, desde o início da editora, né? Alguns que nós lançamos em carreira solo, vamos dizer assim, no início do trabalho nosso como editores. Também lançamos um livro com uma editora alemã chamada Hograph, que chama-se Intervenções com Forças de Caráter, e a partir daí nós estabelecemos uma parceria muito honrosa para nós, da editora Vida Integral, que é com a editora Vozes, e publicamos já alguns títulos com a Vozes, a começar por Meditação Integral, de Ken Wilber, Forças Autênticas, da Fátima Doman, Gestão Integral, que é do Marcelo Cardoso, e do Karl Jaspers, grande filósofo existencialista alemão, Caminhos para a Sabedoria, um dos últimos lançamentos que nós tivemos. E agora, o lançamento de Consciência é o que eu sou, com a editora Vozes, né? Então essa é a prateleira que está surgindo aí, à medida que nós vamos realizando a nossa missão. Tudo tem a ver com potencial humano, é isso que eu queria, em primeiro lugar, mostrar, né? Eu estou trabalhando, então, com desenvolvimento humano há quase 30 anos, em educação a minha vida inteira, né? Desde a juventude, mas em desenvolvimento humano, mais especificamente, com treinamento, né, e desenvolvimento há quase 30 anos, e estou muito convicto, muito certo, de que a espiritualidade é um dos pontos mais importantes desse desenvolvimento. Não é a única forma de pensar o desenvolvimento, isso é verdade. Há muitos caminhos na educação para a gente trabalhar o despertar de uma pessoa, o fortalecimento dela, o autoconhecimento, a aquisição de competências, de descobertas de potenciais, inteligências. Existem muitos caminhos, né? Mas a gente sempre acaba percebendo que o que eu gosto de chamar de espiritualidade, que é um contato com o eu profundo, com o si mesmo mais profundo, ele é crítico nesse processo. As pessoas que não olham para dentro e não olham profundamente para dentro, elas sempre estão boiando meio que na superfície do seu potencial. Elas nunca conseguem se libertar, por exemplo, das comparações sociais. Não conseguem se libertar quase da tirania, né, das vozes múltiplas que acabam nos puxando para lá e para cá. A sociedade hoje é uma espécie de luta de vozes, né, quase que para estabelecer poderes, né? Muitas pessoas tentando ter mais poder de voz, tentando estabelecer a sua fala ou a sua narrativa sobre as outras narrativas, né? E para a gente escapar dessa luta que no final sempre nos deixa de mãos vazias, não existem vencedores e perdedores quando as pessoas se separam e passam a se distanciar da sua própria essência. Então, para que a gente saia dessa luta superficial, nós precisamos nos aprofundar.
Então, a espiritualidade é um caminho de libertação. Antes de tudo, é um caminho de libertação. Por isso, esse livro de hoje, né, e alguns outros livros que já lançamos dentro da nossa literatura, vamos dizer assim, falam de assuntos espirituais. Eu daqui a pouco quero falar mais, lógico, o lançamento hoje é do livro do Joel, então a gente quer falar de Joel, do que ele significa dentro desse contexto, né? Do que ele significa até para a humanidade, porque eu acho que ele é uma referência importante entre os chamados pensadores contemporâneos da espiritualidade. Então eu quero adentrar um pouco mais. Nosso evento hoje, pessoal, tem um horizonte aí de até 1h30. Se vocês quiserem fazer perguntas e conversar sobre o Joel, nós podemos ficar aqui muitas horas, mas eu diria, o horizonte é esse, 1h30, né? Ou não, até menos do que isso, se não houver tanta discussão. Tudo bem, nós estamos muito abertos aqui hoje para ter um evento agradável. Nós queremos alimentar, vamos dizer assim, estimular a nossa própria espiritualidade e a de todos que estão aqui hoje, né? Então, vamos fazer isso da maneira mais natural, mais simples possível. Mas antes da gente começar a falar do livro, falar do autor, falar da contribuição dele, eu queria fazer uma deferência especial à editora Vozes, que é a nossa parceira nesse projeto, que tem estado conosco em muitos momentos, nos últimos lançamentos que nós fizemos, né? Como eu disse, é uma honra, e nós temos aqui dois parceiros que estão aqui representando a Voz no evento de hoje, o Teobaldo. Quero aprender a falar o seu sobrenome, Teobaldo, acho que eu nunca fiz esse exercício, hein? Parece que é Heidman, mas você tem que me corrigir, porque me parece mais alemão do que americano. Como eu morei nos Estados Unidos, eu tenho essa tendência americana de ler palavras alemãs, entendeu? Mas é Heidemann, é alemão. É Heidman, olha, Heidman. Isso. Quase tão chique quanto Heidegger, né? Olha só, interessante. Eu acho mais chique, mas Mais chique, vou ter mais chique. humildade de Gostei da achar outro mais autoestima. importante. Muito bom. Teobaldo, fala só para a gente assim, a sua posição dentro da Vozes. Eu sei que você trabalha com toda essa parte da divulgação dos livros, da operação, mas eu não lembro qual é o cargo que você tem lá. Nós chamamos de coordenador nacional de vendas. De vendas, Pessoa olha. responsável por todo o planejamento de edições, de reedições, enfim, do lançamento do produto, quando ele vai para o Sim. mercado, e toda a parte de direcionamento de públicos, leitores e canais de venda. Muito Acompanho legal. isso com a equipe de vendas, né? Está aí pelo Brasil todo, além de toda a área de marketing, que também trabalha junto com a venda, né? Participo Perfeito. do conselho editorial. Ah, que fantástico, Teobaldo. Eu fiquei surpreso porque a gente lançou, vamos dizer assim, de maneira muito despretensiosa o livro do Joel, né? A gente sabia que era um livro muito importante, mas a gente falou, olha, o próprio Joel era discreto. Depois eu vou dar essa característica da personalidade dele. Ele era muito discreto, ele não era alguém que fazia grande marketing do trabalho dele. Ele sabia que a mensagem dele se espalharia entre as pessoas que tivessem verdadeiro interesse. Ele não queria forçar a mensagem dele no mundo. Ele queria que a mensagem dele ganhasse os espaços naturais. Né? Mas eu fiquei surpreso que me parece que o livro, mesmo antes de. Quer dizer, hoje é o evento oficial do lançamento, mas a gente já colocou nas livrarias com o trabalho da Vozes há acho que um mês, né? Atrás, mais ou menos. Um pouco mais, talvez. Esse é o mês, E aí eu fiquei sabendo, um Teobaldo, você me mês. diga se eu estou enganado, que já está sendo reimpresso o livro, é isso mesmo? Está tendo uma procura, é isso? Sim, a gente fez um trabalho de colocação aí nas principais livrarias. Lógico que não tudo foi vendido, porque parte fica em consignação, Sim. mas a gente está com uma reimpressão já pronta para atender os novos pedidos aí, né? Que legal, Teobaldo. Puxa vida. Felicidade a minha, né? E a nossa felicidade, que puxa uma mensagem que nós queremos que ganhe as ruas, que chegue às pessoas, está indo, né? Que legal. O pessoal elogiou muito a capa e eu queria também parabenizar a Vozes, porque foram os capistas da Vozes que criaram a capa da obra, né? Realmente está muito bonita a obra. Quer falar um pouquinho do livro, Welder? O Welder é um editor também da editora Vozes, e eu acho que, poxa, a sua presença nos honra muito aqui, Elder. Não se sinta obrigado a falar, mas eu também gostaria muito, se você pudesse falar alguma coisa. Ô, Luciano, não, a honra é minha de participar e de falar. Na verdade,
do livro eu deixo para você, que Sim. acredito que é mais entendedor que eu, mas gostaria de falar um pouquinho da nossa parceria, né? Acho que é uma parceria que para nós da editora é muito interessante. O Luciano e a Vida Integral tem uma perspectiva editorial que dialoga muito com o nosso catálogo, né? E aí toda parceria realmente soma, é redundante, mas é isso, né? Uhum. Soma, porque a gente percebe que alarga os horizontes. Os autores que você nos apresenta são autores que cabem muito bem no nosso catálogo, mas que nós, porque não damos conta de ir atrás de tudo, né, que existe, não tínhamos pensado na publicação. Então, para nós é muito interessante, vai agregando ao catálogo, vai enriquecendo o nosso catálogo e vai nos apresentando também a um outro público, né? Eu não sei se todos sabem, né, mas eu sou o editor responsável pela área religiosa da Vozes. E dentro da área religiosa, por uma questão de organização interna, né, está também o catálogo que nós chamamos de catálogo de autoconhecimento. E dentro Perfeito. desse catálogo de autoconhecimento existem também autores de outras tradições religiosas, como, por exemplo, ligados ao budismo, ao hinduísmo ou a outras tradições, né? Como, por exemplo, o Thich Nhat Hanh, Sim. não sei se todos pronunciam assim, mas a gente acabou convencionando assim, que é de uma das tradições do budismo, né? E que tem um diálogo muito bom com o nosso público leitor. Então, nós, por tradição, na Editora Vozes, buscamos dialogar com as várias tradições, sejam religiosas ou não, quando a gente acredita que elas trazem um conhecimento, que elas agregam, que elas contribuem para as pessoas, né? E acredito que também assim é a nossa parceria, né, Luciano? É isso mesmo. Tem rendido bons frutos editoriais. Então, mais uma vez agradeço o convite para estarmos aqui, o Teobaldo e eu, nessa noite. E para mim é uma honra fazer parte dessa parceria. Que legal. Muito bom. Então, obrigado à Editora Vozes, né, que está conosco hoje. Quero lembrar que o livro, tá, pessoal, está à disposição nas livrarias do Brasil inteiro. A própria Vozes disponibilizou, através também das livrarias eletrônicas, digitais, hoje em dia, né, a gente encontra facilmente o livro. A própria editora, a nossa editora Vida Integral, também está vendendo o livro está aí à disposição para as pessoas. Se vocês puderem indicar o livro, vocês estão conosco aqui, vai ser muito legal, né? Vamos espalhar a notícia, porque é um livro extremamente acessível para uma mensagem que é muito transformadora. Então, eu acho que, puxa, é realmente um benefício. Daqui a pouco eu vou apresentar um sócio meu, que é muito amigo meu também, uma pessoa muito querida, que é o Leonardo, que está conosco. Mas eu queria falar antes sobre a minha história com o Joel. Né? Vou começar falando um pouquinho disso, não para tornar o assunto autobiográfico, mas para poder dar uma espécie de testemunho também a respeito desse autor. Né? Bom, eu não sei se o Pedro Renan sabe disso, eu gosto de mexer com ele, esse jovem, brilhante, inteligente, grande empreendedor da área de tecnologia, né, e muito interessado em desenvolvimento humano. Mas não sei se você sabe disso, Pedro, eu fui nadador, né, e estava até na seleção brasileira, enfim, estava lá levando muito a sério o esporte, mas eu tive uma ruptura mental mesmo, uma espécie de crise filosófica aos 18 anos, meio incomum, né, porque eu tinha tudo para aproveitar o momento, mas entrei nessa crise filosófica e comecei a tentar a buscar o autoconhecimento, a buscar alguma coisa que fosse mais profunda, né? E um dos primeiros autores, não o primeiro, mas um dos primeiros autores que me ajudaram a encontrar um equilíbrio interior dentro dessa busca espiritual profunda foi o Joel. Eu me lembro que a primeira vez que eu li Joel Goldsmith foi uma tradução brasileira que se chama A Arte de Curar pelo Espírito, do ano de 1983,
83, eu acho. Acho que a tradução foi 83. Eu tive contato com esse livro mais ou menos nessa época, né? Eu comecei a achar estranho uma coisa, não estranho no sentido positivo, tá? Quando eu lia esse livro, mexia com a minha consciência. Há livros que são intelectuais. Há livros que você lê e você aprende alguma coisa, você guarda algo na memória, você traz dados, fatos. Você, sei lá, também percebe que o autor tem uma criatividade, ou então tem um ângulo de percepção das coisas diferenciado. Então é um livro que eu chamo de intelectual. E o livro do Joel, a primeira vez que eu tive em contato, já não era isso. Era um livro diferenciado que, à medida em que eu entrava em contato com a leitura, parece que mudava alguma coisa dentro de mim. É como se operasse uma espécie de bem-estar espiritual mesmo. Criava algum tipo de libertação que eu não sabia explicar bem, mas me fazia muito bem. Eu era um jovem um pouco errante, em busca de caminhos de autoconhecimento, né? E ao ler os livros dele, eu senti uma certa segurança, né? E comecei a aprender que a leitura do livro dele seria mais interessante, não como um romance que você pega e lê de capa a capa, mas como um livro que todas as manhãs eu passei a usar como uma espécie de despertar para a minha dimensão mais espiritual. Então eu comecei a fazer isso. É como se fosse um pequeno ritual de leitura e silêncio, sempre revezando os dois. E essa leitura e esse silêncio começaram a me dar uma espécie de consistência, né? E eu me lembro, inclusive, que os anos se passaram, enfim, aí não vou entrar na minha biografia, mas, enfim, fui para as aventuras da vida, né? Me casei, tive filho, trabalhei muito, em muitas experiências profissionais e pessoais, viagens, etc. Morei fora, voltei. E durante um certo período eu deixei de entrar em contato com a obra dele, por uma série de razões. Mas em 1999, entre 99 e 2000, que eu morava em Nova York, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, em que eu estava tentando me reposicionar no mundo, eu estava tentando me reencontrar profissionalmente. E nessa hora eu me lembrei e falei, nossa, eu preciso retomar a leitura do Joel, porque eu estou precisando muito. Para me reequilibrar, não para que eu ganhasse alguma coisa, alguma espécie de prêmio, né? Não era isso, mas é que eu me sentisse mais equilibrado no momento mais difícil. E novamente o livro teve esse efeito. Foi muito interessante, passei a fazer essa leitura matinal, essa meditação contemplativa, esse encontro, e desde então não parei mais. De 99 para 2023, pessoal, são 24 anos quase, lendo um pouquinho de Joel toda manhã. Bom, Joel não escreveu muito, ele escreveu um livro chamado Caminho Infinito, tá, pessoal? Esse é o primeiro livro dele, que, aliás, ele nunca fundou uma instituição, ele não fundou uma instituição religiosa, não foi isso que ele fez. Ele também não criou nenhuma instituição social. O que ele foi um palestrante, ele palestrava, na época dele, ele faleceu na década de 60, então vejam que ele viveu na primeira metade do século XX, principalmente como autor e pensador, né? E nesse período, o que ele tinha era um gravador, aqueles não sei se vocês ainda lembram, daqueles fita cassete, o pessoal que andava com ele gravava as palestras dele, ele reunia o povo na casa dele, no Havaí. Ele morava no Havaí, ele era um havaiano, né? O pessoal ia para a casa dele e ele falava, ele dava palestras e o pessoal gravava. E essas gravações foram se acumulando até que houve a ideia, então, de seguidores dele, pessoas que gostavam muito de acompanhá-lo, resolveram publicar em forma de livros. Então, o livro original ele publicou, chamado O Caminho Infinito, que já existe em português também, no Brasil, e depois ele falou muito, e essas falas dele foram transformadas em livro. Para vocês terem ideia, pessoal, deve haver uns 40 títulos dele hoje, publicados em inglês, lá nos Estados Unidos, e que também ganharam o mundo em várias línguas, tá? No Brasil, deve haver uma meia dúzia de livros deles publicados por diferentes editoras. O primeiro que nós publicamos é esse, o Consciência é o que eu sou, e temos planos para publicar outros, tá? Isso é muito importante. Bom, isso é uma pequena apresentação. Então, ele era, no próprio livro a gente traz um pouquinho aqui, né, da biografia dele, ele era muito mais, então, um professor espiritual do que fundador de religião, nada disso. Ele era um professor de assuntos espirituais, né? Muito bem. Quando eu vim morar em Goiânia, eu vim a convite de um amigo meu chamado Leonardo
De Backer, acho que vocês estão vendo ele aí, ó. Ele tá num dos quadradinhos, ele deu um oi ali, ó. Ele me convidou para fazer um projeto aqui no IPOG, que é a instituição que ele fundou aqui em Goiás, mas que está no Brasil inteiro, é uma instituição de ensino superior. E eu vim fazer esse trabalho, mas conversávamos, nós dois descobrimos um interesse comum por assuntos espirituais. E aí eu apresentei o Joel Goldsmith para o Leonardo. Inclusive, num livro meu chamado Ser ou Não Ser, eu conto essa história na minha relação com o Leonardo e publiquei alguns pensamentos, Léo, que você organizou, que você pegou da obra dele e nós publicamos aqui no livro. Eu vou ler 2 parágrafos, depois eu vou te passar a palavra, tá? Estou te preparando e dando um tempinho para você falar. Eu queria que você falasse sobre o impacto do Joel na sua vida, tá? Bom, então o Léo fez uma seleção de pensamentos. Vejam esses 2 pensamentos, são 2 pequenos parágrafos do Joel Goldsmith, selecionados pelo Léo, que nós até ajustamos a tradução e tal. A primeira: a quietude interior é atingida quando somos capazes de olhar para uma pessoa, objeto ou condição sem rotulá-la de boa ou má. É a partir da suspensão dos julgamentos que a mente não tem mais com o que se preocupar e silencia. Olha que interessante, pessoal. O Joel, então, vai nos ensinar a criar silêncio interior. Ele prezava muito essa experiência do silêncio interior. Agora, o caminho para o silêncio interior é muito difícil para algumas pessoas. Eu conheço várias pessoas que me dizem assim, Luciano, já tentei meditar, mas não consigo. Eu sento, eu faço posição de lótus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fui na aula de yoga, mas a minha mente não para. E a pessoa reclama comigo. Eu falo assim, olha, não se preocupe, a mente é assim mesmo. A mente é um macaquinho, ela não para nunca. No momento que nós passamos a pensar, nós vamos pensando até o fim, né? Mas se queremos um exercício de silêncio interior, o melhor caminho, na minha opinião, é esse que o Joel apresenta, que é aprender a suspender os julgamentos de bem e mal. Interessantemente, né, Iago? Grande Iago Martins. Há um livro muito importante de Nietzsche, um grande filósofo da modernidade, né, que se chama Além do Bem e do Mal. Olha só, Além do Bem e do Mal. De certa forma, alguns filósofos intuíram que essa ideia nossa, essa fixação nossa de julgar e rotular entre o bem e o mal, nos distancia de uma realidade que ultrapassa esse julgamento, que ultrapassa esse rótulo. E o Joel, de uma maneira muito simples, sem ser filósofo, sem ter o nome que o Nietzsche tem, ele entendeu isso, ele entendeu esse processo e nos ensina a fazer isso, né? Mais um pensamento dele em seguida, e depois eu passo para o Léo. Para experimentar a unicidade, a unidade, a experiência da unidade, preciso elevar-me acima do nível da mente humana usual, com sua tendência de julgar pelas aparências. Preciso me elevar acima do que vejo, ouço, saboreio, toco ou cheiro, e entrar no reino intuitivo, aquele no qual conheço não por faculdades humanas, mas por discernimento espiritual. Ora, nós publicamos há pouco tempo, junto com a Vozes, tá, pessoal, este livro aqui, olha, que se chama Os Três Olhos do Conhecimento, que é do Ken Wilber, também uma publicação editora Vida Integral e Vozes, em que o Ken Wilber, que é um filósofo vivo norte-americano, explica o seguinte: nós temos 3 maneiras de conhecer a realidade. Uma maneira é sensorial, são os nossos sentidos, todos nós temos essa experiência, né? Por exemplo, a visão, o olfato, e aí vai. Mas nós temos uma segunda forma de conhecer, que é através da mente. Eu diria que toda a cultura humana está estripada em cima dessa segunda forma, que é o processo mental intelectual de conhecer. Eu como um espiritualista, não desprezo o conhecimento intelectual, acho que ele tem valor, ele faz parte de quem nós somos, ele também nos define. Porém, existe um terceiro olho. E esse terceiro olho não é a mente usual, não é um processo mental intelectual. É um processo que ele vai chamar, então, de intuitivo ou /espiritual. Podemos chamar até de terceiro olho, né? Os orientais têm essa ideia de um terceiro olho, né? Não por acaso, Os Três Olhos do Conhecimento. É um livro, na verdade, sobre filosofia epistemológica, que é do conhecimento, mas que fala de espiritualidade, né? Então, eu diria assim, o seguinte: o Joel,
ele não é um filósofo, por um lado. Também não é um fundador de religião, portanto, não podemos dizer que ele é um religioso no sentido mais ortodoxo da palavra. A forma dele falar do cristianismo, ele tinha bastante familiaridade com os textos bíblicos, mas a forma dele trazer esses textos bíblicos não é uma forma usual dentro do que a gente chamaria de uma teologia mais ortodoxa. Então, vamos dizer que ele não pende à religião mais tradicional, cristã. Ele não vai para esse lado, mas também não vai para o lado da filosofia, e muito menos é um materialista, nada disso. Então ele acaba ficando num espaço que ele ocupa, que eu acho que é muito interessante, que é esse indivíduo que entendeu que nós temos uma capacidade de conhecer de outra forma, que é uma capacidade espiritual, e que precisa ser despertada, precisa ser exercitada, precisa ser trazida à tona, precisa ser trazido para o dia a dia, e quando nós conseguimos enxergar com esse terceiro olho, tudo na nossa realidade se transforma. É como se nós mudássemos de óculos, pessoal. Eu vou usar essa metáfora aqui. Ó. A gente coloca um novo óculos e a gente enxerga toda uma nova realidade. A nossa relação com o mundo muda. Tampouco Joel foi um místico escapista, tá, pessoal? O que é um místico escapista? Seria alguém que diz assim, o mundo é mau, vamos nos afastar do mundo, vamos para o Himalaia meditar e lá nós seremos espirituais. Não, ele não tinha essa ideia, tá, pessoal? A ideia do Joel não era escapar do mundo, ao contrário, ele queria melhorar a nossa relação com o mundo através de um olhar que é liberto, que é livre das prisões normais que nós costumamos sofrer quando nós entramos no embate do bem e do mal. Toda vez que nós entramos no embate do bem e do mal que ocorre dentro de nós ou fora de nós, nós nos aprisionamos. Quando nós superamos essa dicotomia de bem e do mal, nós nos libertamos e nos sentimos pairar acima da realidade, e por isso nós conseguimos ter uma relação muito mais leve com a vida, com o mundo e com tudo à nossa volta. É uma forma bem genérica, tá, pessoal? Bem aberta, bem rápida, de tentar trazer um pouco do que é o trabalho do Joel. Bom, falei muito já nesse início, quero passar um pouco a palavra para o Léo. Então, Léo, você conheceu o nosso amigo Joel, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Eu não tenho bem certeza agora da data em que eu te entreguei um livro, mas eu achei muito interessante que você, um homem muito bem sucedido, um empreendedor da educação brilhante, uma mente fantástica, mas você acolheu de maneira muito, vamos dizer assim, muito positiva o livro dele. Me parece que ele teve ele tocou você de alguma maneira. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Pessoal, o Leonardo é também sócio da Caminhos Vida Integral e da editora Vida Integral, portanto, ele está conosco aqui nesse trabalho, nesse lançamento, como um parceiro que possibilitou que tudo isso acontecesse. Pois não, Léo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Luciano, uma honra, né, participar desse projeto. E, como você falou, eu acredito que faz uns 9 anos. Foi bem na sua chegada em Goiânia, né, que você... Na verdade, eu te procurei. Eu estava passando por algumas angústias, né? Estava sentindo um vazio, né? Nem apresentei, minha esposa está aqui do meu lado. Ericleia. A Ericleia. A gente, naquela época, como que eu estava me sentindo? Nós, né, eu e a Ericleia, que eu chamo de Preta, nós constituímos uma família muito bacana, muito linda. Eu tinha realizado muitos sonhos, né, de jovem, e também eu acredito que tinha conseguido atingir um certo sucesso profissional, mas mesmo assim eu estava sentindo um vazio. Foi quando eu até te procurei, não sei se eu me lembro bem desse dia. Bem, lembro bem. Compartilhar com você a angústia, e foi aonde que você falou, olha, eu tenho uma pista. E foi aonde que você me presenteou com o livro do Joel, e eu me apaixonei, né? O Joel realmente ele tem um papel muito significativo na minha vida. Eu me lembro que logo você me deu até uma dica, como você falou no começo, para ler o livro, 5 páginas do livro, ficar em silêncio, meditar, refletir. Eu segui bem as suas dicas e realmente mexeu comigo. Não era, como você falou no começo também, não é uma coisa intelectual, que mexia com a minha consciência. E eu já fui atrás de outros livros, né? Comecei a pesquisar livros do Joel
nas livrarias, em sebos, que tem muitos livros deles que você consegue, hoje você não consegue comprar numa livraria, mas você consegue achar ainda. E o Joel, para mim, foi assim, foi como... se eu pudesse falar assim, o que significa o Joel para mim? É como se fosse um caminho assim aberto para o infinito, né? Uma mensagem muito libertadora, né? Eu nunca poderia dizer assim que é a mensagem mais libertadora que eu já li, né? Em toda a experiência da minha vida. E o que é interessante, eu estava lendo o livro, né? Esse livro dele agora, Consciência, o Eu que eu sou, e eu, logo no começo, eu me deparei ali na página 16, eu me deparei com uma pequena parte que ele fala de algo que realmente eu senti naquela época, né? Vou até ler aqui para nós aqui, assim, é um finalzinho de um parágrafo dele, que ele fala: quando estamos realmente cansados do lado sombrio da vida e quando até mesmo algo do lado bom não nos dá a satisfação prometida, chegamos ao nível em que não é mais uma questão de quão bons ou quão bem-sucedidos seremos, mas sim apenas o cumprimento de nossa natureza espiritual domina nossa experiência. Então, isso aqui, ele reflete bem aquilo que eu estava sentindo, porque, para mim, eu estava bem realizado. Eu tinha a família que eu queria, tinha conquistado coisas que desde jovem, né, eu projetava, sonhava, e me sentia realizado profissionalmente, mas ali mesmo assim com vazio. E foi assim, foi instantâneo, né? Como eu falei, é uma mensagem muito libertadora. E aí, uma das coisas que tem em outros livros dele, né, que é logo ali na frente, que completa essa parte que eu falei, que realmente representou muito para mim, é lá no final, na 116, tem um trecho que ele fala que a nossa consciência contém tudo o que precisamos para amanhã, para a próxima semana, para o próximo ano e até a eternidade. E o que isso representa para mim, né? É aquilo que até uma vez a gente conversando, né? Eu não me lembro se foi naquela época que eu estava fazendo o resumo lá daquele livro que você colocou, mas é assim, é que nós temos, ele traz a mensagem que nós já temos incorporados em nós tudo que nós precisamos para ter uma experiência completa. E que a gente não consegue, eu acho que é tão forte essa mensagem dele, que a gente não consegue adicionar nada na nossa experiência para tentar melhorá-la, porque o bem infinito já está incorporado, né? A gente só precisa abrir a nossa consciência para isso e tomar posse. E é muito forte. Maravilhoso. A mensagem dele, né? É muito poderosa, e eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, que a gente consiga, né, trazer mais livros dele, que essa mensagem chegue a mais pessoas, que ele possa ser instrumento, né, de um bem maior. É isso aí. Muito bom. Nossa, fantástico, Léo. Você me fez lembrar do poeta Sufi, Rumi, que dizia o seguinte: nós não somos, olha que interessante essa ideia, nós não somos apenas uma gota no oceano, nós somos o oceano inteiro numa gota. Né? Essa virada conceitual, hein, César Tucci, é extraordinária, porque nós estamos vivendo um momento filosófico no mundo que tende a exageros. Por exemplo, a gente pode, de repente, chegar à conclusão que depois dos avanços da ciência, que são interessantes, que são importantes para a vida humana, descobrimos então que o ser humano é um pozinho do universo, não somos nada. Né? Eu já vi alguns filósofos brasileiros, por exemplo, defender essa tese, que é tentar chegar a um nível de humildade, Magda, que seria uma humildade, vamos dizer assim, desconstrutiva. Então, eu não sou nada, né? Sou só um pozinho no meio do universo. Bom, se eu enfatizar essa ideia, a probabilidade de eu me sentir esmagado pelo peso da existência é muito grande. Né? A existência já é dolorida pela condição humana. Já é dolorida porque nós não conseguimos nos entender bem com os vizinhos,
em termos sociais, políticos, religiosos. Já é difícil porque nós temos nossas dúvidas, nossas angústias, porque as relações não são estáveis. Já é difícil por toda a condição humana que todo mundo conhece, né? Se eu parto, então, para um processo de identidade em que eu me vejo como um pó, como um nada, né? Isso pode chegar a um momento de, como eu falei, de esmagamento, né? Puxa, então eu não tenho mais forças para suportar o que eu estou vivendo nessa condição humana, né? Isso é um exagero. Bom, claro, também já houve uma ideia filosófica de que o ser humano seria o centro de tudo. Então, né, o ser humano vamos dizer assim, tudo mais serve ao ser humano, o ser humano é o centro de tudo, é a visão antropocêntrica, né? Fala, não, também não é assim. Eu acho que nós somos ondas de um oceano que tem uma espécie de missão que conecta o infinito ao finito, que conecta o espiritual ao material, a vida que é temporal ao atemporal, né? Nós somos um elo dessa experiência. Eu acho que isso que o Joel consegue nos trazer, ele começa a nos mostrar que não há separação entre o que eu sou como ser humano e o que é o cosmos como um todo. Essa separação é uma separação artificial. Primeiro, ele enxerga o cosmos com profundidade espiritual. Então, é um cosmos que tem interioridade e exterioridade. E nesse cosmos que tem interioridade e exterioridade, o ser humano faz parte dessa totalidade, nós estamos na corrente dessa totalidade. Então, embora não devamos nos jactar em sermos mais do que algo ou do que alguém, não somos maiores, não precisamos nos colocar num superlativo, por outro lado, também não somos menos. O que nós somos é parte do ser, nós somos o que o ser é. Aquilo que nós chamamos de Deus, ou de totalidade, ou de espírito, ou de consciência, que é o que ele vai dizer, tá, pessoal? Ele vai preferir o nome consciência em vários dos textos deles, assim, olha, o cosmos é consciência. Interessante que essa frase dele tem muito a ver com a física quântica atual, tá? Eu não quero entrar muito nesse assunto, eu não sou especialista em física, mas eu já estudei o suficiente para entender que essa afirmação, o cosmos é consciência, arranha muito da discussão filosófica que ocorreu dentro da própria física quântica, como Erwin Schrödinger, que foi um alemão importante que dizia coisas como essa. Ele dizia, olha, o cosmos é uma grande consciência, e só há uma consciência nesse cosmos, né? A consciência que está em mim e que está em você, que está me ouvindo, é a mesma. Só que ela se reparte em fenômenos, ela se expressa em fenômenos diversos. Então, é uma unidade na pluralidade. E, nesse sentido, o ser humano não é pouco, ele é tudo. Né? Ele não é maior nem menor, mas ele não é pouco, ele é tudo. Né? Porque eu não sou apenas a onda que estoura na praia, eu sou o próprio oceano. O oceano é o que eu sou. Né? Ele se expressa na onda que estoura na praia. Né? Dá para entender, César Tucci, essa ideia da totalidade? Que realmente somos gotas, eu não estou negando, né, na nossa pequenez, mas essa gota contém algo que é a totalidade, que é a própria totalidade de tudo. Né? Então, essa totalidade nos faz sermos, vamos dizer assim, luzes potenciais. Se alguém já disse, eu sei que disse, que nós deveríamos ser luz do mundo, né, sal da terra, então, essa possibilidade está em nós, segundo essa visão do Joel. Tá? Estou te provocando, hein, César? Mas se você quiser falar, ou perguntar, ou comentar, fique à vontade. Né? Eu sei, porque o César também é um grande estudioso do assunto, tá, pessoal? É alguém que tem afinidade com a discussão da espiritualidade. Todos que estão aqui hoje têm interesse. Não estariam aqui se não estivessem interessados nessa discussão do espiritual. Né? E gostaria, tá, pessoal, que vocês trouxessem alguma pergunta, algum comentário, alguma fala de vocês, qualquer um de vocês. Ó, o César levantou a mão. Vai para ele a palavra. Fala, César. Eu não quero falar sozinho. Dá para me ouvir? Você está meio baixinho, assim, mas se você se aproximar, eu acho que vai ficar melhor. Eu estou com o microfone aqui. Deixa eu tirar o meu... Ver se melhora. Melhorou, já deu uma limpada na sua voz, deu uma limpada. Pode falar. Você tocou justamente no ponto que me atraiu para o livro e para estar aqui, porque você já em outras ocasiões falou algo como
o cosmos sendo, eu não sei repetir, mas como se fosse o universo, a consciência em busca de si mesmo, o universo em busca, algo assim que você fala. Ó, vamos pegar o Carl Sagan, que é melhor do que a minha palavra. O Carl Sagan foi um grande pensador cosmos, né, do cosmos. Ele dizia o seguinte, ó, o ser humano é uma forma de o cosmos conhecer a si mesmo. Olha que interessante. É isso É que como você se fala. o que a vida criou em nós, essa consciência que nós temos, ela não está aqui por acaso, ela tem uma função. E a principal função não é ir no supermercado e fazer conta para ver se a gente tem dinheiro para pagar a comida naquele dia, não é. A principal função dessa consciência é conhecer a si mesma, ou seja, conhecer o fato de que ela está incrustada, vamos dizer assim, no próprio cosmos. Então é o cosmos se conhecendo a si mesmo, é um autoconhecimento da totalidade em nós. É como se nós fôssemos esse fórum onde o cosmos se conhece a si mesmo. Genial essa palavra de um homem que é interessante, ninguém consegue definir 100% se ele era ateu ou se ele era espiritualista ou religioso, tá? O Carl Sagan deixou algumas coisas meio no vácuo, assim, das afirmações dele, que fazem a gente chegar à dúvida, será que ele era espiritualista ou não? Mas essa frase dele é espetacular, eu acho ela maravilhosa, eu acho que é isso que você estava procurando. Sim, e é como você falou no começo, que você, quando começou a ler o livro, aquilo te tocava de alguma forma, não pelo racional. E desde que eu vi isso a primeira vez, isso também me toca da mesma forma. Eu não consigo entender perfeitamente isso, até pretendo no livro encontrar algumas respostas, mas me toca, faz sentido mesmo sem eu entender, sabe? Não sei se isso faz sentido, mas faz para mim. Faz Claro. sentido mesmo sem que eu entenda. E eu venho de uma filosofia religiosa, tudo, só que eu também não estou num momento de muita busca, e eu acho que, como dizia o Rubem Alves, as religiões são uma maneira de você engarrafar a verdade, colocar um rótulo e dizer, ó, essa aqui está a verdade. E eu estou querendo tirar os rótulos e começar a entender um pouco além, porque eu acho que é muito mais complexo do que a gente normalmente faz. Então, eu agradeço pela oportunidade desse livro, porque eu acho que vai ser algo, uma contribuição a mais. E eu quero dizer só mais uma coisa, que eu sinto mesmo lendo seus livros, tá? Obrigado. Obrigado. Tá Muito vindo. obrigado. Eu, sinceramente, eu sou muito crítico com os meus livros. Eu acho que eu fracassei em todos os que eu escrevi até agora. Ah, sim, bem típico. Mas eu estou me esforçando muito. Eu realmente fiz um grande esforço. Nos últimos 2 anos, eu escrevi um novo livro que ainda não foi lançado. Ainda vai ser lançado. E me parece que eu melhorei. Vamos ver. Eu vou deixar que os leitores digam isso, tá? Porque eu quero realmente ser assim útil para as pessoas pensarem nesse processo e nesse projeto de autoconhecimento e espiritualidade, né? E de desenvolvimento do seu potencial humano. Muito bem. Obrigado. Olha, só gente maravilhosa aqui hoje, tá, pessoal? Eu queria dar uma palavra de carinho aqui para o Marco Antônio, que é um grande educador brasileiro, um cara que tem uma história incrível nas escolas famosas, tá, pessoal, que vocês conhecem, já ouviram falar muitas vezes. Esse homem fez acontecer essas escolas, tá? Então nós temos um grande educador brasileiro aqui, acho muito legal. Eu sei que ele está numa etapa da vida dele em que ele também está buscando questões espirituais, ele me confidenciou isso há algum tempo atrás, né? E é muito legal, viu, Marco Antônio, você está aqui conosco, tá? Quero dar uma saudação para o André Basso, que é um cara que, puxa, tem nos acompanhado aí, ele está sempre publicando, né? Ele é uma espécie de divulgador de pensadores espirituais também, lá em São Paulo, né, André? Faz um trabalho muito legal. Importante, né? E ajuda Obrigado, a gente Meira. a divulgar o livro do Joel, André, porque tá a gente quer... Vamos divulgar. É isso aí, vamos fazer isso chegar a mais gente, tá? Muito Quero agradecer... Vamos divulgar. Que legal. Quero agradecer a Magda, tem esse sorriso, né, contagiante, olha lá. Ela faz um trabalho, pessoal, de desenvolvimento de mulheres, tá? A partir do coaching, da mentoring, do desenvolvimento humano. É uma pessoa, enfim, uma parceira nossa na Caminhos também, Vida Integral. Eu quero dar um abraço muito carinhoso aqui no Iago Martins, que é um jovem brilhante, um homem que está revolucionando aí o terceiro setor no Brasil, um cara com uma cabeça super incrível, com projetos muito bonitos, tá, pessoal? Ele é um benfeitor do Brasil, esse menino.
Tão jovem, tão jovem. Nem sei quão jovem ele é, mas ele é muito jovem. Eu queria, viu, Beth? A Elizabeth, que é nossa parceira aqui também, já é professora, né? Já deu aula conosco e tal. Beth, eu disse assim, eu queria ter a cabeça do Iago quando eu tinha a idade dele. Pois é, eu também, Luciana, eu também. Isso não foi tão fácil de chegar a um pouco de maturidade, mas esse menino é incrível, né? Com a idade que ele tem. Queria dar um abraço no Alexandre Marques também, que é um consultor empresarial, um cara que também atua aí no nosso mundo de desenvolvimento. Ele conhece muito a teoria integral do Ken Wilber e outros autores importantes, né? E, enfim, bem-vindo, viu, Alexandre? Obrigado, Luciano, obrigado. Muito bom ter conosco aqui. Já falei do Pedro. A Silvia Ferreira. Boa noite, Silvia. Tudo bem contigo? Boa noite, você recorda de mim? Eu estou buscando, sabe, na memória, juro mesmo, mas é tanta gente. Hã? Eu sou prima do Leonardo, eu participo caiu a ficha. Participei com vocês do primeiro treinamento que foi feito pela Caminhos. Lembrei, do Plenitude. Nossa, que legal. Olha, bem-vinda, Silvia. Você mora onde, Silvia, em Goiânia? Cuiabá. Em Cuiabá. Legal. Cuiabá. Aí, quando a Claire me enviou o tema, o assunto do lançamento, eu me interessei também. Que legal. Depois de um longo processo aí de busca por autoconhecimento, né, há muito tempo, e agora iniciei o curso de psicologia, então é um assunto que me interessa bastante. Te interessa. Que legal. Essa questão do a gente pode dizer, viu, Silvia, que o Joel, ele consegue, sem ser psicólogo e sem ser filósofo, trazer um assunto que mexe muito com o aspecto da psique. Então, ele é interessante para os psicólogos. Eu acho até que os psicólogos deviam tentar entender melhor como é que ele chega a essa experiência transformadora da psique sem usar um esquema da psicologia. O que ele faz é um uso muito interessante das palavras. Eu vou ler um trechinho para vocês, pessoal, para a gente aprofundar mais um pouco. Olha. A vida invisível cumpre-se pela forma tangível e visível. É o capítulo 8 do livro, tá, pessoal? Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Vou ler. Eu tinha selecionado esse capítulo 8, o início dele, para falar, pelo menos quero trazer um pouco da leitura. Queria dar um abraço também na Patrícia Almeida, que é uma educadora, trabalha com desenvolvimento humano, lá no Rio de Janeiro, já foi minha aluna, para minha alegria também. Bem-vinda, Patrícia. A Emily, que trabalha conosco na Caminhos. Você está com o microfone fechado, viu, Patrícia? Se você falou, nós não ouvimos. Só para você saber, tá? Oi, professor, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Ótimo. Hoje eu faço parte do corpo docente da clínica Espaço Energia, tá? E a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento humano com as pessoas em depressão. Olha. E nós estamos entramos uma parceria com uma amiga nossa que trabalha na Delegacia de Repreensão das Mulheres, com Lei Maria da Penha, e está tendo um trabalho muito incrível. Nós estamos trabalhando nesse processo de humanização para as mulheres se conscientizar também que elas não precisam ter medo da lei, a lei está favorecendo elas. Então, eu estou trabalhando muito nessa área também e trabalhando com a área que mais está repercutindo, as pessoas estão muito cansadas de tudo, e eu tenho tido pacientes que estão assim, em depressão completa. Entendo. E acho que todas, viu, não só a Patrícia, mas a todos vocês, eu acho que a gente tem que estar aberto às várias linhas, aos vários caminhos possíveis de desenvolvimento e de cura humana. Então, as terapias, né, as especialidades, a neurociência. Eu digo que eu sou da letra E e não da letra O, não do OU, tá? Quando a gente fala ou isso ou aquilo, a gente se empobrece. Quando a gente coloca o E, a gente se enriquece. Então, eu acho que não precisa brigar entre as linhas da psicologia, que a gente tem que achar o melhor caminho que a pessoa vai se adaptar e ajudá-la, né? Auxiliá-la a se desenvolver. Essa que é a questão. E também existe um espaço, então, muito importante para o conhecimento espiritual. Eu vou ler esse trecho para a gente poder fazer uma reflexão sobre ele, né? Eu acho que esse trecho seria um momento mais profundo da nossa conversa hoje, antes da gente começar a ir para os finalmente. Então, vamos lá. Diz Joel Goldsmith: todo mundo tem a potencialidade de alcançar a iluminação espiritual.
A partir do momento em que abrimos nosso primeiro livro da verdade, ou mantemos nosso primeiro contato com uma pessoa iluminada, nossa própria iluminação já começou. E a iluminação espiritual nos chegará proporcionalmente à nossa busca. Quando a luz surge em nossa consciência, contemplamos Deus como infinito e percebemos que não pode haver Deus e mais alguma coisa. Caso contrário, ele seria muito menos do que infinito. Eu vou até ler de novo, tá, pessoal? Porque aqui, por mais simplista que essa filosofia seja, ou essa teologia seja, ela é matadora. Ela é extraordinária, né? Eu vou dizer de novo, olha. Quando a luz surge em nossa consciência, contemplamos Deus como infinito e percebemos que não pode haver Deus e mais alguma coisa. Caso contrário, ele seria muito menos que o infinito. Deus deve existir como a substância de tudo o que é. Nossa, quem já estudou a filosofia de Spinoza vai se sentir identificado aqui, tá? Porque é isso que ele diz. Então, Deus deve existir como a substância de tudo o que é, de tudo o que existe. Ele constitui tudo o que é. Por isso, não buscamos mais a Deus por nossa saúde, porque não há Deus e saúde. As Escrituras dizem que Deus é a saúde do meu semblante. Ele até faz uma citação aqui ao Salmo 42, tá, pessoal? Que Deus é a saúde do meu semblante. Então ele está afirmando, não pode haver Deus e saúde. As Escrituras dizem que Deus é a saúde do meu semblante. Não podemos obter saúde, mas podemos obter Deus. E quando temos Deus, temos saúde. Eu aprendi a orar com Joel Goldsmith de uma maneira bem atípica para a maioria das pessoas religiosas. Bom, não tô tentando dizer que todo mundo faz do jeito que eu vou falar agora, mas é comum, tá, pessoal? Eu, pelo menos na minha adolescência, vi e aprendi muita coisa no sentido de orar para pedir algum benefício. Né? Então, assim, eu vou orar para pedir a Deus para me ajudar nisso ou naquilo, na minha saúde ou na minha prosperidade, seja o que for. Né? Veja, alguma coisa que está fora de mim, é como se fosse algo exógeno, algo de fora. Estou pedindo para Deus. Né? Bom, o Joel não aceita esse tipo de oração, pessoal. Para ele não é esse o caminho. Ele diz assim, olha, o caminho é entender que a única coisa que você precisa é ter a consciência do infinito. A consciência desse espírito infinito, que é Deus. Porque se eu estou conectado a essa experiência, se eu me sinto uno com essa experiência do espírito infinito, então todas as coisas que essa consciência já estão em mim também. E de certa forma, e olha que isso que eu vou falar agora pode parecer simples, mas é profundo. Isso também é evangélico, vamos dizer assim. Ele vai dizer o seguinte: o que esse espírito infinito sabe sobre mim é muito mais do que o meu ego sabe sobre mim. Portanto, até as necessidades que eu tenho, geralmente as percepções de necessidades que eu tenho estão equivocadas. Mas as percepções que o espírito infinito em mim tem das minhas necessidades é muito mais apropriada do que as percepções que o meu ego tem a respeito das minhas necessidades. Portanto, uma vez entrando em contato com essa espiritualidade, essa presença espiritual, todas as coisas estão em si encaminhadas. Elas deverão se desdobrar de maneira natural no meu dia a dia, sem que eu tenha que pedir nada. Veja, eu peço apenas Deus, eu peço apenas esse contato. Todas as coisas derivam daí, né? Nós somos tão diferentes, né, pessoal? Cada um de nós tem uma jornada tão única. Não dá para comparar o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo com o que o Iago precisa, deseja ou quer. Cada um de nós tem experiências muito específicas, né? E às vezes o nosso ego acha que quer alguma coisa e esse querer pode ser extremamente tóxico para nós. O que nós queremos pode ser um querer que vá contra nós. Mas quando eu tenho essa experiência da conexão espiritual, eu diria que o que virá para mim, no desdobramento natural do meu dia, é exatamente aquilo que realmente eu quero e preciso, num nível muito profundo, e não no nível superficial do ego, que se engana. Né? Percebem? Então, é um querer que se distancia dos caprichos humanos, tá, pessoal? O Joel fala muito isso, ele diz que a nossa mente é caprichosa, e geralmente o que a nossa mente está pensando não é a verdade.
a nossa mente do ego, né? Então a mente precisa de uma espécie de reeducação. Ela precisa ser reeducada para se abrir a essa experiência e reverter as nossas questões e angústias para que sejam resolvidas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vou continuar a leitura. Ele diz assim: não sei de que maneira, pela prática do caminho infinito, possamos demonstrar suprimento. Suprimento seriam coisas materiais, né? Então, não sei de que maneira, pela prática do caminho infinito, possamos demonstrar suprimento, companhia ou lar. De fato, acredito sinceramente que todas essas tentativas provariam ser uma barreira à demonstração da nossa harmonia. Ou seja, ele acha que pedir alguma coisa que está fora de nós vai atrapalhar o processo da espiritualidade. Por isso é que ele é contra. Fora de Deus, não consigo achar desejável abundância, companhia ou lar. De fato, não sou capaz de descobrir a própria vida desejável fora dele. Viver na maior harmonia, saúde ou abundância sem essa experiência de Deus me pareceria viver uma vida muito árida. Deus é o ser infinito, e como não pode haver nada mais ou nada além do infinito, não pode haver suprimento, lar ou companhia duradouros fora do infinito. Existe apenas o infinito, e o que quer que seja é abraçado no infinito do Espírito. É interessante que a fala do Leonardo, pessoal, está muito ligada a essa passagem, se vocês pensarem. Vocês estavam aqui quando ele falou, né? Um homem bem-sucedido, de bastante sucesso empresarial, né? Uma família bonita. Eu conheço os filhos deles, da Ericleia e do Léo, são crianças lindas, hoje já são jovens, né? Jovens lindos, maravilhosos. Eles têm um trabalho incrível, o Léo com o IPOG, né, que é uma instituição educacional fantástica, e mesmo assim, em algum momento, está sentindo um vazio. Vejam, isso é importante entender, porque nós somos uma sociedade que vive às voltas, né, com essa carência de tudo. A gente quer ter mais, a gente quer ser mais, a gente quer ganhar isso, quer ter enfim, quer se comparar, as mídias fazem muito isso, a internet leva as pessoas a muito isso, né? E de repente o que o Joel vai dizer é o seguinte: olha, ao invés de pedir alguma coisa para si, peça essa descoberta do Deus interior, né? Não foi por acaso, tá, pessoal, que eu dei como nome do meu prefácio à edição brasileira. Se vocês virem lá na página 7, quem está com o livro, o título que eu deu foi O Deus que aguarda em nós. O Deus que... Vejam, não foi por acaso, eu pensei bastante antes de intitular o prefácio. O Deus que aguarda em nós. Então, o que o Joel está dizendo é isso, olha. É que essa experiência espiritual é uma busca de um Deus interior. E ele disse ali no texto que eu li, quanto mais você buscar, mais chances você tem de encontrar. Lógico. O porquê alguém busca e alguém não busca é um mistério, tá, pessoal? Não há uma forma da gente resolver esse mistério. Como educador, eu acho que o Marco Antônio poderá comprovar, porque ele tem mais experiência do que eu para dizer isso, mas como educador eu cheguei à conclusão que você não pode obrigar um aluno a querer aprender. Isso não existe, né? Você pode usar algumas estratégias de estímulo para ver se a pessoa se interessa, se desperta. Mas quando ele diz eu não quero, ninguém pode forçar, nem o pai, nem a mãe, nem o professor, nem o diretor da escola, nem o colega, ninguém, né? E a mesma coisa serve para o espiritual. A busca espiritual, ela é uma espécie de semeadura. E uma vez que você se põe a semear, vai colher. Vai colher. Agora, por que alguns semeiam e outros não? Né? Aí existe um mistério. Não podemos forçar. Por isso, tá, pessoal, já fazendo um fechamento aqui esse comentário, o Joel, ele tinha uma coisa muito interessante, olha. Ele achava, Léo, que não precisava fazer marketing. Olha que interessante. Há textos dele dizendo isso assim, não, eu não faço propaganda do caminho infinito, eu não faço marketing, né? Eu apenas estou a serviço, eu sou uma transparência do espírito. Eu gosto muito da palavra logos, tá, pessoal? Logos é a palavra grega que Heráclito de Éfeso utilizava para dizer dessa
vamos dizer assim, dessa inteligência espiritual do cosmos. Ele achava isso, o Heráclito de Éfeso, que o cosmos tem uma inteligência espiritual. E ele achava também que nós podemos ser, o Heráclito já dizia isso, podemos ser uma espécie de condutores do Logos no mundo. Né? Você se torna um canal dessa inteligência espiritual no mundo. Nesse sentido, eu acho que o Joel foi muito heraclitiano. Ele se tornou uma espécie de janela do espírito no mundo. Então ele dizia, bom, se o espírito está se manifestando, eu não preciso fazer propaganda. Eu vou fazer propaganda. Né? Não preciso fazer uma grande divulgação, não preciso sair por aí conclamando ou tentando achar adeptos. Né? Ele não acreditava na ideia do proselitismo. Ao contrário, ele era extremamente... como eu disse antes, tá, pessoal? Eu falei antes, o Joel era muito discreto. Mas à medida em que as obras dele foram saindo, né, e os eventos que ele foi fazendo em vários lugares do mundo foram acontecendo, é impressionante, a coisa pegou. E hoje os livros estão, como eu disse, em muitas línguas, e são muitos livros, eu contei mais do que 40, né? E nós esperamos poder trazer essa literatura que alimenta o espírito e liberta as pessoas de seu sofrimento egocêntrico, né? Eu digo que nós mesmos somos a nossa própria prisão, quando somos ignorantes espiritualmente, né? Então eu espero que nós possamos fazer esse trabalho em parceria com a editora Vozes. De novo, quero agradecer profundamente essa parceria, né? Trazendo não só esse livro, mas outros também da coleção para as pessoas que tiverem interesse, né? Bom, já falei muito essa noite, tá, pessoal? Me coloco à disposição de vocês para perguntas, comentários, o que vocês quiserem, tá? Vocês são muito queridos por terem estado conosco aqui nesse evento. Era para ser um evento pequeno mesmo, íntimo, tá, pessoal? Foi planejado assim, por isso fizemos no Zoom. O Zoom tem uma capacidade limitada, mas a ideia era gravar para que isso possa aí depois ficar à disposição para as pessoas que tiverem interesse, porque tem muita gente que não está podendo, que está agora cuidando da família, que está, enfim, a gente sabe das correrias, né? A gente sabe do mundo que vivemos, então natural, de boa, está tudo bem, né? E que ela ganhe os seus próprios espaços da mesma maneira que o Joel acreditava que isso aconteceria um dia e está acontecendo. A obra dele está se espalhando pelo mundo, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Perguntas, comentários, palavras finais. Professor, o senhor me permite falar? Por favor, Patrícia. Eu queria convidar o senhor para o senhor levar esses livros na clínica onde eu estou trabalhando. Eu acho que seria bem legal. A dona da clínica é uma amiga minha e ela é formada em psicologia, ela entende bastante, seria muito legal. Nós temos uma área lá onde que nós estamos divulgando livros de todos os mundos, onde que a gente faz uma abertura muito grande, onde que a gente tem uma reunião mensal para contar o feedback de cada um. E queria também lhe convidar, se o senhor quiser participar e falar sobre o seu livro nas minhas páginas das redes sociais, o senhor tem um canal aberto comigo. Tá bom. Você mora no Rio, não é, Patrícia? No Rio de Janeiro, eu moro no Rio, Tijuca, né? E a minha clínica também na Tijuca, eu abri essa área de desenvolvimento para as mulheres, onde que eu tenho escutado bastante mulheres reclamando de várias coisas e conversando com uma amiga que é advogada, eu abri essa área, mas a minha área especializada é depressão, motivação, relacionamentos tóxicos. Essa que é a minha especialidade. Mas como eu acabei recebendo pacientes, mulheres muito reclamando, eu abri essa área também. Então, se o senhor quiser participar da clínica, seria um imenso prazer. Eu espero poder ir ao Rio de Janeiro em breve e fazer uma visita para vocês lá. Espero mesmo. Agora, lembre-se que a Vozes, a editora Vozes, a sede dela é em Petrópolis, que é no estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, de repente, pode-se fazer algum tipo de acordo aí para que a Vozes exponha os livros em um evento de vocês, alguma coisa nesse sentido, né, Teobaldo? Isso sempre é possível, né? Eu participei de um evento de logoterapia, que é do Viktor Frankl, aqui em São Paulo, um dia desses, e a Vozes estava presente com stand, foi muito legal, tá? A gente fez no Dia das Mulheres uma parceria muito grande com uma amiga minha que trabalha na Delegacia de Mulheres, e foi um evento bem legal, teve muita repercussão, as pessoas
né, as mulheres principalmente, e a gente começou a divulgar esse trabalho, que é um trabalho que quase ninguém conhece, quase ninguém acessa. Então, eu estou assim, num momento assim, de muita entrada com isso, porque a clínica, a gente está trabalhando muito esse momento, mas a minha área realmente, como eu disse, né, a minha área é de motivação, é de coach, é um coach humanizado que eu estou estudando a cada dia que passa, e estou trazendo constelações, entendeu? Estrelares, que vêm junto com o cosmos, junto com o universo, que acabei descobrindo que quando você entra nessa conexão, você também pode sair um pouco da depressão, você pode se reconhecer, você pode tentar melhorar a sua condição, como o senhor falou. Tudo é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A gente não vai ter melhorias... Patrícia, desculpa, Patrícia, eu vou colocar você em contato com o pessoal da Vozes, tá? Eu acho que vai ser muito legal vocês tentarem fazer um evento lá sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela sua manifestação. Não, imagina, será um imenso prazer. E também reforço, se eu quiser também nas minhas redes sociais, vai ser muito interessante, porque as pessoas vão querer adquirir os seus livros. Vamos marcar. Pelo menos uns 5, 10 minutos, é só marcar. Eu costumo fazer lives entre segunda, quarta e sábado. Tá bom. Online a gente faz isso, tá? Deixa eu ver, então, o Marco Antônio e o Pedro levantaram a mão. Eu vou passar para o Marco Antônio primeiro, só quero ler aqui também um texto que o Alexandre Marques escreveu aqui. Gosto muito do Joel como curador também. De fato, o Joel atuou muito, tá, pessoal, ajudando a curar as pessoas. Mas essa cura, e ele mesmo diz isso, não é uma cura médica. Era uma cura espiritual, era uma cura, era um bem-estar que o indivíduo alcançava e que o libertava do sofrimento interior. Lógico que isso acaba tendo repercussão também física, porque não existe separação entre isso, a ciência sabe hoje, entre o emocional, o mental, o físico, né? E no momento em que ele tocava espiritualmente uma pessoa, isso tinha um efeito transformador nos indivíduos. Muito interessante essa história também, é verdade, viu, Alexandre? Obrigado por ter lembrado desse ponto. Deixa eu passar ali para o Marco Antônio. Pois não, Marco Antônio. Bom, primeiro, tenho que dar o depoimento que o Luciano é nosso guru de várias formações e várias pessoas. Mas o que eu acho mais importante é que nós possamos pensar numa forma de traduzir essa mensagem para as escolas. Hoje, nós vivemos uma realidade muito dramática com os professores e alunos. Além de problemas de saúde mental, além de problemas de todo tipo de conflito, nós vivemos, acima de tudo, uma falta de uma orientação mais segura. O meu papel hoje aqui, como eu pretendo participar hoje, é buscar subsídios com todos vocês e com o Luciano, para que possa levar para as escolas uma mensagem orientadora. Eu acho que esse papel é fundamental, Luciano. E você, como professor, educador, peço que nos ajude a poder levar para as escolas uma mensagem de busca do eu interior. Obrigado. Boa. Que legal, Marco. Olha, eu vou ser muito franco com você, Marco. Assim, eu teve um momento da minha vida que eu era um pouco cético em relação a como levar algo que tem um teor mais espiritual, por exemplo, para as escolas, porque, lógico, as escolas têm suas próprias orientações, né? E isso é muito complexo, você se aproximar da escola com uma temática dessa. Acaba sendo rejeitada e tal. Mas eu acho que eu acabei encontrando a palavra que casa bem com a escola. Eu, pelo menos, acho que sim, embora as escolas ainda não estejam tão abertas a ela, mas a palavra é autoconhecimento. Eu estou convencido, viu, Marco, de que a gente precisa ter uma espécie de revisão dos currículos em que o autoconhecimento esteja como a coluna central do currículo. Pense o seguinte, de que vale, seria bem socrático, inclusive, eu acho que o próprio Sócrates não daria o apoio necessário, porque ele dizer o seguinte, de que vale eu conhecer o mundo inteiro
tudo que há em termos de química, física, biologia, língua, etc. Eu conheço tudo, o espaço sideral, o cosmos, conheço tudo, mas não conheço a mim mesmo. Né? Não faz sentido. Nós criamos uma espécie de inversão na educação em todos os aspectos, inclusive nas escolas, né? A escola, a universidade, o processo educacional e de formação do ser humano é uma formação para fora e não é uma formação para dentro. Então eu acho que a temática das escolas é o autoconhecimento. Bom, a gente ainda precisa trabalhar muito, né, para achar modos para fazer essa conexão acontecer lá dentro das escolas. Mas muito obrigado por nos instigar, viu, Marco? Eu acho que tem um trabalho, uma tarefa a ser feita por muitos aí, muitos pensadores e especialistas, e eu não fujo desse trabalho. Eu quero dizer, viu, Marco Antônio, que tem uma pessoa aqui neste grupo, neste momento, que está fazendo um trabalho maravilhoso com crianças de autoconhecimento, tá? Então eu vou apontar para você e depois eu queria até colocar você em contato com ele, que é o César Tucci. O César Tucci ele é um artista, ele é músico e ele trabalha com forças de caráter. Ele está levando isso para as escolas. É um trabalho de autoconhecimento. Esse cara sabe o que está fazendo. É um trabalho muito legal, viu, Marco? Depois eu vou colocar vocês dois em contato, porque eu acho que ele já é um recurso importante aí para vocês. Muito bem. O Pedro Renan também levantou a mão. Meu grande jovem amigo. Outro jovem impressionante. Tem dois jovens impressionantes aqui. Fala, doutor Pedro. Boa noite a todos vocês. Primeiro, Luciano, obrigado aí pelos elogios aí, mas são muito exacerbados, né? Não é tudo isso. Vou fazer uma correção que os seus livros não são ruins, pelo contrário, são excelentes. Você lembra bem... Não, veja, desculpa, eu não quis jogar contra mim mesmo. O livro é ruim. Não, eu acho que eu fracassei, eu falo de verdade, eu acho que eu fracassei porque eu não consegui transmitir ainda tudo que eu preciso dizer. É difícil, sabe? E eu acho que os melhores escritores são aqueles que conseguem levar até as últimas consequências o que precisa ser dito. E eu ainda estou nesse esforço, viu, Pedro? Eu acho que eu fui mais ou menos nos primeiros... E agora, o livro que vem aí, eu dei um passo à frente. Vamos ver, vocês vão me dar o feedback depois. Mas fala, Pedro, por favor, não quero te cortar mais. Esse é o livro dos meus votos de casamento, né? De tão importante. Que legal. Umas pequenas citações e assim, agradecer aqui o Léo, né, também, que faz parte de toda uma história, porque através do IPOG, a minha empresa prestou serviço para o IPOG durante um bom tempo, e no IPOG eu conheci o Luciano. E das coisas que eu já fiz de autoconhecimento na minha vida, se tem alguém que impactou minha vida profundamente, é o Luciano, né? É a Caminhos. E agradecer a Anabela, né, por ter lembrado de mim, agora que eu estou longe aqui, estou morando em Portugal, mas quando foi fazer o lançamento do livro, ela falou, tem um livro aqui para te mandar, vou te mandar. E agradecer a um amigo que está aqui na sala. Olha. Convite, ele trouxe o livro para mim, porque eu estava vindo para Portugal, então tudo deu certo, o livro chegou até aqui. E eu acredito muito que as coisas não são por acaso, né? Então, parabéns por esse percurso, por esse caminho. E dizer que eu não conheci o Joel, né? E agora já conheci, assim, tô bem apaixonado pela temática, por tudo. E dessa busca entre religiões como a oriental, a messiânica, como a terapia multidimensional, quanto aos rituais xamânicos, etc., todas, de uma forma ou de outra, falam exatamente isso, né? Que nós somos parte do todo, que nós temos a centelha divina, né? Das comunicações, os seres espirituais, os seres de luz dizem que somos muito felizes por estarmos aqui na matéria, no corpo físico, por experimentar. Então, no final, tudo converge, né, para a mesma coisa. Para a mesma ideia. E aí, como não podia deixar de ser por ser uma pessoa de tecnologia, eu vou fazer uma citação, né, do cinema, né, do Mandalorian, This is the Way. This is the way. Boa, adorei. Esse é o caminho. Então... Esse é o caminho, ótimo, ótimo. Eu já assisti o Mandalorian, muito legal. Mandalorian, Deixar esse recado aqui. This is the way. Ô, Pedro, eu tenho um desafio para você, mas eu dependo do Teobaldo também. Teobaldo, existem parcerias da Vozes com editoras portuguesas? Ou dá para distribuir o livro brasileiro em Portugal? Qual a sua visão sobre isso? Como é que a gente pode entrar em Portugal com essas mensagens, né, esses livros que estamos lançando aí de desenvolvimento humano e espiritual? Tem um caminho? Tem. Não é o caminho da vida integral, mas tem um caminho.
Olha, para você ter uma ideia, nós tivemos presente na Feira de Lisboa, agora não sei se o Pedro teve conhecimento, de 26 de maio a 11 de junho. Olha. A gente teve um stand lá exclusivo da Editora Vozes, um parceiro nosso lá de Portugal, que é um distribuidor, e os livros de Jung, enfim, toda essa linha de espiritualidade, de autoconhecimento. Jung Legal. muito, Viktor Frankl também os seus livros, e também toda a área de filosofia. E ele é o nosso representante lá em Portugal para fazer a distribuição para o mercado português, livrarias, feiras e tudo mais. Então, a gente está bem presente em Portugal e bem forte. Ou seja, os livros já publicados no Brasil chegam a Portugal através desse canal, né? Por exemplo, o livro do Joel vai chegar lá ou a gente precisa fazer algum movimento para ele chegar lá? Essa é a minha pergunta específica. Não, esse livro não foi ainda, porque quando nós fizemos a exportação, foi aí em abril, a gente não tinha ele ainda, mas no próxima exportação ele já vai também. Ah, que legal. E se a gente quiser fazer um evento ali para lançar, para valorizar um pouco os livros, podemos também, né? Porque de repente eu e a Anabela vamos querer encontrar o Pedro lá em Portugal para fazer um evento também, para fazer acontecer lá. Com certeza. Boa, né, Magda? Essa viagem é boa, né, Magda? O Jaime, o dono lá da distribuidora Saudades, ele é um brasileiro que foi para Portugal. Até a história dele é uma história de superação, porque ele foi como gerente de uma distribuidora, de uma editora, de um grupo editorial, que eu não vou falar o nome. Quando a pandemia começou, o grupo fechou o negócio lá e deixou ele literalmente sem contato. Ele se superou no meio da pandemia, abriu essa distribuidora e está trabalhando forte hoje, representando todo o mercado brasileiro. Nossa, que legal. Muito boa notícia. A gente fez questão de dar apoio para ele, mandando os livros para ele vender e depois que tivesse firmado, fazer o pagamento, né? Para ele poder começar realmente esse trabalho no meio de uma situação difícil que ele ficou, né? Entendi. Muito obrigado, Teobaldo, pela resposta. O Marco Antônio, você levantou a mão novamente ou ainda é da vez anterior? Só para eu conferir, se você quiser falar, à vontade. Não, esqueci de abaixar, desculpa. Ah, tá bom. Me parece, olha, nós estamos recebendo aqui a presença honrosa da Marília, que é nossa sócia também da Caminhos Vida Integral e da editora. Tudo bem, Marília? Bem-vinda. Eu vi que você entrou aí há algum tempinho. Tudo ótimo, prazer e felicidade estar aqui e ver tantos rostos aqui queridos também. Obrigada, Luciano. Obrigada que legal. E tem um velho amigo meu, bom, não está tão velho assim, porque eu acho que eu também não estou tão velho, mas é o Alberto Volpone, pelo menos eu estou vendo que é o celular dele. Ele não abriu a câmera, mas esse rapaz aí, que hoje é um médico consagrado, ele nadou comigo, foi nadador comigo lá em Botucatu. Nossa, isso faz tempo. Mas ele está com o celular aí, ele não falou nada, não apareceu, mas se ele estiver me ouvindo, um beijo no seu coração, Volpone. Bom, pessoal, é isso, né? Eu queria novamente agradecer a todos que vieram, né? Dizer que muitos outros lançamentos virão, estamos no trabalho, estamos no caminho, né? O caminho é infinito, tá, pessoal? E vamos divulgar. O Joel era muito simples, e eu entendo a postura dele, né? Dele dizer assim, não precisa fazer o marketing, a coisa vai, se ela é divina, ela vai, né? Ela acontece por si só. Mas eu acho que nós, que somos ainda bastante terrenos, podemos ajudar numa divulgação. Então, quem puder espalhar por aí, né? Contem para os amigos, contem para as pessoas que vocês amam, que existem mensagens que podem tocá-las profundamente e se tornar um caminho de libertação espiritual. A humanidade hoje precisa de muita espiritualidade, pessoal. Nós estamos numa fase muito difícil do caminho histórico. Eu gosto muito da história, eu estudo muito a história. E eu digo para vocês, estamos numa fase que parece muito positiva em alguns aspectos, mas no fundo é justamente na questão espiritual que nós estamos precisando de renovação,
de ares novos, de uma espécie de renascimento contemporâneo. E acredito que nós, todos que estamos aqui hoje, estamos fazendo isso acontecer. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço no coração de todos. Ficamos aqui com mais esse evento da Caminhos Vida Integral, da editora Vida Integral. Até a próxima.